Como uma única cena pode unificar os conceitos utilizados em toda uma filmografia e obra de um diretor, trazendo simbolismos e significados recorrentes às produções de sentido que alguém se destacou por toda a sua trajetória no cinema. A Dança da Morte, em O Sétimo Selo, traduz toda uma filosofia constante nos filmes de Ingmar Bergman e expõe muito mais conteúdo do que podemos imaginar à primeira vista. Mas antes de tudo, vamos falar de cinema de autor. Cinema de autor é basicamente estabelecer a direção como responsável pela linguagem e formato de um filme, dando a ela o mérito de realizadora, porque antes essa função era do roteirista ou argumentista. Isso só ficou mais bem definido com o movimento da Nouvelle Vague na França na década de 50. Com isso em mente, podemos apontar vários diretores que seguem essa linha mais autoral em suas obras e fogem de certa forma de produções estritamente comerciais, dando um palatável sabor artístico a elas. Desses cineastas, gostaríamos de destacar aqui Ingmar Bergman, que em sua carreira tem uma trajetória cinematográfica tão interessante que merece ser estudada em particular. Suas temáticas e suas obras cheias de questionamentos filosóficos e personagens muito complexos são as coisas mais encantadoras do cinema de Bergman e que o fazem ser lembrado como um dos maiores diretores do cinema mundial. Além de suas constantes temáticas e filosofias que permeiam toda sua carreira cinematográfica, vamos passear um pouco pela história desse grande diretor sueco que marcou uma época com filmes icônicos e profundamente tocantes. Aqui iremos adentrar nos emblemáticos Persona e O Sétimo Selo, que marcaram a história do cinema e são um belo aperitivo das obras do diretor sueco. Ambos os filmes possuem uma carga existencial, psicológica e filosófica que retratam bastante o estilo do diretor. Também se mostram impactantes visualmente, traduzindo uma densidade característica da filmografia de Bergman. E por fim, vamos fazer uma pausa nessa extensa filmografia para nos concentrarmos em uma única cena, para uma análise um pouco mais aprofundada. Nascido em 1918 em Uppsala, no norte de Estocolmo, filho de pastor luterano, Ingmar Bergman dirigiu cerca de 60 filmes entre 1946 e 2003, mas em toda sua carreira foram 71 obras, entre curtas e longas, sendo que sua produção escrita foi ainda maior, passando das 80 obras escritas ou que foram baseadas nos seus escritos. Bergman tinha uma tradição: escrever todo dia 3 horas por dia. Das 9 da manhã até o meio-dia, ele sentava em sua mesa e escrevia em seus cadernos amarelos, páginas e páginas de rascunhos, até que uma de suas ideias se destacasse para fazê-lo transformá-la em um roteiro. A relação com seu pai e a grande espiritualidade na infância trouxeram grandes influências para suas obras, e foi a partir da proximidade com o teatro que ele adentrou no mundo cinematográfico. Mais tarde, a corrente existencialista, que se disseminou pela Europa, também acrescentaria características à sua filmografia. O país de origem de Bergman, a Suécia, tomou posição de neutralidade na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, se mantendo longe do conflito direto da guerra. Após essa, o país ascendia economicamente, desenvolvendo diversas políticas de bem-estar social, modernização e urbanização, criando um ambiente propenso ao florescimento cultural. Assim, Bergman vivenciou um período de diversas experimentações cinematográficas por todo o globo. Seu destaque no meio cinematográfico foi bastante reconhecido e trouxe 3 Oscars de melhor filmes estrangeiros para ele, além de recorrentes reconhecimentos em festivais de cinemas europeus. Em sua vida pessoal, teve vários matrimônios e 9 filhos. Um de seus relacionamentos mais marcantes se deu com a atriz Liv Ullmann, que em conjunto manteve uma parceria profissional e participou de diversos filmes do diretor. Ingmar Bergman faleceu em 2007, aos 89 anos, mas permanece vivo em seu legado e obras que deixou em vida, como vamos observar na sequência. Persona, 1966. O próprio cinema se tornou tema no filme Persona. Como recorrente em sua filmografia, temos como protagonistas mulheres e acompanhamos sua relação mútua e também com o mundo exterior. Sexualidade e fé são novamente pontos chaves da narrativa. Desta vez, contudo,
o filme segue caminhos experimentais, além de refletir em profundidade sobre arte e cinema. Persona é o nome dado às máscaras do teatro grego da antiguidade, e também podem significar a imagem que nós criamos de nós mesmos para os outros, como gostaríamos de sermos percebidos pelos outros. Essa dualidade em quem nós somos e quem nós aparentamos ser. Com esses dois simbolismos, podemos perceber as influências do teatro na carreira de Bergman e a temática psicológica que está sempre presente em seus filmes. Há diversas imagens simbólicas dando complexidade ao filme que provocam várias interpretações entre os espectadores, ampliando e trazendo profundidade para a poética do próprio. Nesse filme, o diretor mergulha em uma profundidade psicológica com as personagens, explorando o contraste entre o silêncio e as falas entre elas. A ausência da verbalidade é tão reveladora quanto a comunicação, dando lugar ao mundo interno das protagonistas. Os espelhos e trabalhos de enquadramento de rostos criam proximidades visual com conflitos e camadas do filme. Além disso, o filme a todo momento nos lembra que estamos diante de uma obra cinematográfica, com efeitos de película estragada e com um prólogo revelador, introduzindo-nos ao que só vamos entender com o final da experiência. A obra acompanha uma atriz que passa por um estado de instabilidade emocional após interpretar sua última personagem, e desde então permanece em um estado de silêncio profundo. Para o tratamento, uma enfermeira é escalada para passar um período na casa de verão da atriz, onde a convivência entre as duas vai revelando as reais faces de ambas, escondidas por detrás de suas personas. O filme nunca dá respostas sobre o que realmente ocorre, mas ao interpretarmos, podemos entender as duas como complemento uma da outra, ou mesmo como uma só personalidade que está fragmentada em duas. A estética e linguagem mais experimental do longa deixa-nos livre para interpretar a obra como melhor conseguirmos, e isso demonstra um domínio narrativo por parte do diretor, que sempre nos lembra que tudo aquilo se trata de um filme. O sétimo selo, 1957. Foi com o sétimo selo que Bergman atingiu o estrelato, passando à categoria de diretores respeitados mundialmente. O longa é uma alegoria da vida, o indivíduo, sua busca eterna por Deus e a morte como única certeza, disse Bergman sobre o filme. O cenário sombrio do longa é composto por locações reais, e a influência do teatro medieval também contribui para criar essa atmosfera que oferece espaço para explorar temas como religiosidade e morte. Na trama, acompanhamos o cavaleiro medieval Antonius Bloch, que acaba de retornar das cruzadas com seu escudeiro. Ao chegar à sua terra natal, o cavaleiro se depara com a própria morte, mas consegue convencê-la a jogar uma partida de xadrez para decidir o seu futuro. A morte aceita, como boa jogadora que é, e a partida continua ao longo do filme, até que, finalmente, a hora de partir chega para Bloch e seus amigos. Na sua jornada, Bloch anseia por respostas para seus questionamentos mais profundos acerca da existência de Deus e sua estadia na Terra. Temos como plano de fundo disso tudo uma Europa medieval, arrasada pela peste negra, que condena as pessoas ao sofrimento, enquanto a Igreja reafirma seus dogmas para convencer o povo com a certeza da salvação perante a morte certa. Enquanto muitos aceitam o sofrimento, outros buscam uma outra filosofia, tentando viver cada situação da vida com alegria e desfrutar de todos os momentos de felicidade que ela pode proporcionar, seja lá por quanto tempo ela dure. Bloch conhece todas as vertentes na sua caminhada e procura assimilar tudo aquilo que pareça dar sentido para o restante breve de sua existência. Diante de tais reflexões, o que é certo na vida de qualquer um, inclusive de Antonius Bloch, é que a morte sempre vai alcançar a todos. E com isso, uma das cenas mais emblemáticas do diretor é apresentada. A Dança da Morte, ou Danse Macabre, não foi uma criação de Bergman. Muito pelo contrário, ela se baseia em uma antiga tradição artística medieval, que trouxe esse tema sempre à tona, principalmente com a epidemia da peste negra, que assolou a Europa no século XIV. A tal dança e suas representações surgiram como forma de ressaltar o Memento Mori, uma estratégia da Igreja na Idade Média para relembrar os seus fiéis que todos eram mortais, e o único eterno era Deus, assim fazendo com que eles buscassem o caminho da retidão à ordem católica e vivessem uma vida de penitência. A igreja se utilizava do medo para manter os seus fiéis satisfeitos com as respostas dadas por ela. Em O Sétimo Selo, Antonius Bloch mostra-se insatisfeito com a falta de respostas para os seus questionamentos, e passa todo o filme questionando as respostas vagas que foram dadas para ele durante toda a sua vida. Por trás disso tudo, há ainda mais conteúdo na visão da Dança da Morte. Nas diversas representações que temos, o que é sempre buscado é representar a morte como símbolo de união e igualdade, onde podemos ver reis, nobres,
clérigos, servos, numa procissão juntos para o final da existência na Terra. A tradição artística de representar tal momento é apresentada no próprio filme na forma de pintura, mas também foi adaptada por diversos outros meios, como a literatura e o teatro. Vad ska jag föreställa? Det är dödsdansen. Det är döden. Ja, han dansar iväg med dem allihop. Varför håller du på med sådana klodderier? Jag tänkte man skulle påminna folk om det faktum att de ska dö. No cinema, Bergman traz a tão famosa dança com uma visão poética, onde podemos perceber toda a carga histórica da temática e onde também podemos vislumbrar uma experiência ambígua entre o horror da morte e a alegria de uma dança. Outras obras. A filmografia de Bergman é bem extensa, e são diversos os seus filmes importantes, como Morangos Silvestres, que possui tom introspectivo e reflexivo, e Gritos e Sussurros, que aborda a temática da morte. Ambos contemplam bem as assinaturas do diretor. Ele também produziu filmes com uma estrutura beirando o clássico e tradicional, como Sorrisos de uma Noite de Verão e Sonata de Outono. A escolha de aprofundar em Persona e O Sétimo Selo se deu devido à sua popularidade e à sua forte característica bergmaniana, possibilitando evidenciar as marcas cinematográficas do diretor a partir de títulos familiares a uma audiência mais ampla. A vida de Bergman sempre foi grande inspiração para suas obras, seja pela sua relação conturbada com seu pai, pastor luterano, que era violento e rígido com seus filhos, seja pela sua descendência do teatro. Tudo que incomodava ou interessava Bergman ia para os seus roteiros. Um dos principais pontos da obra bergmaniana é a sua aproximação da condição humana, assim como os questionamentos de sua origem, sua natureza e o seu fim, a partir de uma perspectiva existencial carregada de simbolismo. Bergman reflete e nos faz pensar através de seus filmes, evidenciando claramente sua subjetividade por meio de um recurso audiovisual que discute problemas existenciais. Seu pensamento pode ser distinguido como uma tentativa de recuperar reflexões referentes à metamorfose interior, que ainda se encontram no mundo da sétima arte, tornando inegável a relação entre sua obra e as perspectivas da filosofia existencialista. Durante a década de 1940, a maior parte da produção cinematográfica mundial se ocupou de modo relativo com o conflito bélico da Segunda Guerra e as suas consequências, enquanto na neutra Suécia, o jovem Ingmar Bergman passava longas horas conversando com outros intelectuais nos círculos literários existencialistas em Estocolmo. Os encontros do grupo versavam sobre a fragilidade da condição humana, a presença do mal no mundo e as questões relativas a Deus e ao homem. Todas essas indagações haviam preocupado Bergman desde a infância, principalmente devido aos sermões ensinados por seu pai, e que posteriormente se tornariam uma constante em seu discurso cinematográfico. A infância proporcionou ao diretor sueco a elaboração de um pensamento que perpassa frequentemente pela morte e pela misteriosa presença do mal no mundo, especialmente essa estranha maldade que habita no interior de cada indivíduo. No entanto, o interesse formal de Ingmar Bergman pela filosofia da existência apenas teve seu início após o contato com um grupo de intelectuais kierkegaardianos. O existencialismo, presente na obra bergmaniana, não sofreu somente a influência de Søren Kierkegaard, mas também a de Albert Camus e Jean-Paul Sartre, alternando entre períodos de profunda religiosidade com outros que se aproximam de um agnosticismo amargo, de modo que torna-se possível articular que a fé e a dúvida coexistem no próprio indivíduo, assim como existem na filmografia de Ingmar Bergman. A carreira de quase 60 anos de direção do sueco Ingmar Bergman é repleta de obras clássicas e atemporais. Sua abordagem existencialista, profunda, dos mais antigos receios humanos, como a dúvida da existência de Deus, a busca pelo sentido da vida ou a simples relação de afeto e amor entre as pessoas, são recorrentes em suas obras. O diretor sueco é uma referência para o cinema mundial e influenciou inúmeros diretores que vieram depois dele. Every time a Bergman film came out, which was very frequent, you knew that there was another level you had to reach to with him. Where he was going to take you. He may leave you behind a little, a lot maybe, but you knew that there was something special that you were going to see.
Seu destaque e distinção de correntes cinematográficas contemporâneas a ele o tornam um movimento cinematográfico por si só. O retrato de suas memórias pessoais, o papel da mulher em suas obras e a já citada temática existencialista reúnem os principais pontos que tornam seus filmes reconhecidos por qualquer um que já tenha se aventurado em sua filmografia. Outra coisa que encanta é que para ele não importava somente o reconhecimento crítico e intelectual de suas obras, mas a capacidade de seus longas de se conectarem com qualquer espectador e fazê-lo sentir o filme sem muitas vezes precisar entendê-lo. Como falamos, sua vida e suas obras merecem um reconhecimento especial que não conseguiremos fazer aqui nesse vídeo. Porém, com os dois filmes citados, podemos tentar ao menos resumir as principais características do diretor sueco, que nem de longe se restringem aos elementos mencionados aqui. Den stränge herren döden bjuder dem till dans. Han vill att de ska hålla varandra i händerna. Och så ska de tråda dansen i en långa rad. Och först går den stränga herren med lie och timglas. Medan regnet sköljer över deras ansikte. Tvättar deras kinder från tårarnas salt. Du med dina drömmar och syner.